Meus irmãos, bom dia para todos, mais uma vez. Vamos abrir a nossa Bíblia em dois textos. Primeiro, o Salmo 51, em seguida, em Mateus capítulo 3. Salmo 51, verso 1, em seguida, Mateus capítulo 3. Mateus 3, nós vamos ler os versos número 1 e 2, tá? E o Salmo 51 a partir do verso 1. Nosso tópico hoje é o capítulo 15 da Confissão de Fé, que é do arrependimento para a vida. Então nós vamos começar a estudar hoje sobre arrependimento, tá bom? Eu creio que essa seja uma das doutrinas mais importantes no que diz respeito à vida prática, a nossa vida como cristão. Aquilo que é um referencial para nós de procedimento, de algo que agrada ao Senhor. O cristão, ele precisa ser caracterizado por uma vida de arrependimento. E no mundo que a gente vive, a gente tem que ter muito cuidado, visto que há uma distorção do que é o arrependimento e também uma promoção da prática do não arrependimento. Por exemplo, uma frase que muito se divulga é: eu não tenho do que me arrepender, na minha vida eu não tenho do que me arrepender. Quando o pessoal vai fazer uma entrevista, né? Aí pergunta: você tem alguma coisa que você tenha se arrependido na vida? A pessoa: não tenho não, acho que tudo foi certo. Eu fico pensando: meu Deus, será que essa pessoa nunca leu nenhuma página da Bíblia? Porque bastaria ler uma única página para ver que a sua vida toda, não só um momento, deveria ser marcado por arrependimento. Será que essa pessoa nunca ouviu uma mensagem da Escritura? Nada? Então, este é um assunto que eu e você precisamos aprender, que nós não podemos, em hipótese alguma, negligenciar, porque ele é realmente algo extremamente necessário na nossa vida como povo do Senhor, a necessidade de arrependimento. Mas para que assim aconteça, é necessário que a gente saiba o que é. E nós vamos começar olhando para a Escritura, logicamente, contemplando alguns textos, tá? Salmo 51 diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade,
edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Agora Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus bondoso, fala conosco por meio da tua palavra. O Senhor nos deu a boa doutrina e pelo Senhor queremos receber este bom alimento, para que sejamos, ó Deus, instruídos, fortalecidos, animados e encaminhados na prática das obras que glorificam o teu nome. Toma-nos todos nas tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Como eu falei, a nossa vida ela deve ser marcada pelo arrependimento. E ao olhar para a Escritura, nós, sem dúvida alguma, nos depararemos com a necessidade disso. Quer seja porque somos confrontados com a realidade do pecado no mundo, em nós, sobretudo, quer seja porque a própria palavra de Deus dá-nos instruções acerca disso. Por exemplo, os textos que nós acabamos de ler. Você tem aqui um modelo, o que um pastor amigo, Reverendo Daniel, chamou de o caminho para o arrependimento. Ou seja, Deus nos dá em sua palavra não somente a instrução com relação à necessidade do arrependimento, mas Ele também nos ensina acerca disto e nos convida diuturnamente a refletir sobre a nossa vida e buscar este caminho de arrependimento, como foi o caso aqui do salmista, o rei Davi. O texto é muito claro, eu acho que não há embaraço com relação ao contexto em que ele foi escrito. O rei Davi pecou, adulterou com Batseba, depois você sabe que ele tentou dissimular, mentiu, matou para encobrir o seu pecado, mas isso não foi possível. Aproximadamente um ano depois dele ter adulterado com Batseba, então ela já estava grávida, Deus levanta o profeta Natã, que vai até o rei Davi, isso está em 2 Samuel capítulo 12, e confronta Davi com o seu pecado, contando aquela história do homem rico que tinha muitas ovelhas e do pobre que tinha uma só. Então chega uma visita na casa do rico, o rico, em vez de pegar uma das suas ovelhas, o que é que ele faz? Pega a única ovelha do pobre, toma e sacrifica. E aí Davi diz que aquele homem tinha que morrer, né? E aí o profeta Natã o confronta dizendo: tu és esse homem, porque você fez isso, então ele passa a descrever. Davi então toma a consciência do seu pecado quando é confrontado e admite-o na presença do profeta e logicamente na presença de Deus. É nesse contexto então que esse salmo é escrito, após a confrontação. Então veja uma coisa importante aqui que a gente já tem que passar a pensar quando falamos de arrependimento, é que para nós nos arrepender, nós precisamos ser confrontados em nossa consciência. Se todo mundo disser a você que você está muito certo, você vai pensar o quê? Não tenho necessidade de me arrepender. Então, quando eu estou diante da lei do Senhor, que exige de mim um padrão, e esse padrão não é visto na minha pessoa, isso naturalmente vai me levar a quê? A considerar os meus caminhos e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu pequei, eu não estou de acordo com o padrão desta lei. Mas se há um esvaziamento do sentido da lei, da gravidade dela, onde que eu vou ter referencial para me arrepender dos meus pecados? Não vou ter. E aí cada um estabelece um padrão e a coisa não funciona desta forma. Todavia, há um testemunho interior posto pelo Senhor, na medida em que cravou no meu coração a sua lei, que mesmo que o mundo esvazie o sentido de pecado, mesmo que o mundo tente desfazer o que é a lei do Senhor, o seu significado mais amplo, ainda assim lá dentro eu vou saber, pelo alarme da minha alma, minha consciência, que eu pequei. Usando uma expressão bíblica muito conhecida, utilizada, diz assim: você vai sentir pesar no coração, vai ter um alarme,
Você vai saber que tem alguma coisa errada. Você não procedeu devidamente. Por quê? Porque nós temos o princípio da lei gravado o quê? Em meu coração, no nosso coração. Essa questão do arrependimento, irmãos, ela também é algo que precisa ser pregado. Então, eu como pastor, os pastores, aqueles que têm liderança, quer seja na igreja ou em casa, liderança espiritual, precisam falar sobre o arrependimento. O exemplo que eu citei disso foi de Mateus, por favor, volte seus olhos para esse texto, capítulo 3, onde, logo no início do ministério de João Batista, ele já começa dando a tônica do seu ministério, que era um ministério de arrependimento. Note bem que Mateus diz que quando João Batista começa a pregar no deserto, as suas palavras não foram outras senão uma chamada ao quê? Arrependimento. Veja o que é dito, ó: arrependei-vos, porque está próximo o quê? Agora lê o verso 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, o quê? Confessando. E o verso 8: produzi, pois, frutos dignos de quê? Então eu digo assim: Senhor, eu me arrependi. Qual é a evidência de que eu me arrependi? É quando eu confesso o meu pecado, e essa confissão ela precisa ser verbal. Pequei contra o Senhor, pequei contra os céus diante de ti. Há uma admissão, ela precisa ser verbal, eu preciso reconhecer isso, tá? E a outra coisa é quando eu mudo o caminho. No caso aqui, usando as palavras bíblicas, quando há uma produção de frutos dignos de quê? De arrependimento. Então, como é que eu sei exteriormente que alguém se arrependeu? Quando ele confessa o seu pecado e quando ele o quê? Deixa o seu pecado. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. É esse o padrão. Então, pastor, eu quero saber se eu de fato me arrependi. Estou contrito, não é? Estou consciente do meu pecado, eu peço perdão a Deus, eu confesso meu pecado e eu produzo um fruto digno de arrependimento. Meu irmão, isso é tão importante que quando o Senhor Jesus Cristo começa o seu ministério, agora por favor veja aí Mateus capítulo 4, também ele começa por aí, porque a porta de entrada no reino de Deus, no sentido de prática pessoal, está exatamente nessa questão do arrependimento. Veja aí o verso 17 de Mateus 4, leiam juntos o que é dito. Daí qual era a pregação de Cristo? Arrependimento. Então não era outra. Essa era a importante. Aí você pensa: mas aqui só foi João Batista e Cristo. Mas eu já mostrei que no Antigo Testamento você tem essa instrução, aqui também. Quando os apóstolos foram iniciar o seu ministério, por favor, agora vá para Atos. Atos, capítulo de número 2, verso 37. Então os apóstolos, naquela ocasião, né, do derramamento do Espírito, tem um grande sermão proferido por Pedro, e aí no verso 37, diante da pregação, veja a chamada qual é. Ouvindo eles estas coisas, a multidão, compungiu-se-lhes o coração, coração o quê? Apertou, ficou contrito, eles foram confrontados, e perguntaram, olha a pergunta, a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, diante dessas palavras que nos trouxeram constrangimento ao nosso coração, o que é que nós devemos fazer? Agora leu aí o verso 28, o que é dito? 38, digo, respondeu-lhes:
Então, até os apóstolos pregavam o quê? Arrependimento. Então, se tem uma mensagem que eu e você precisamos ouvir, até Jesus voltar, é sobre o quê? Arrependimento. Porque o pecado está o tempo todo à nossa porta, o pecado jaz à porta. Então, se eu peco, eu preciso me arrepender. Não tem como fugir disso. Aí, então, irmãos, vem a seguinte questão: o que é o arrependimento? Na nossa confissão de fé, quer perguntar, filha? Tranquilo. Na nossa confissão de fé, na seção 1 do capítulo 15, nós lemos assim. Então, o diácono Jeremias, que é o nosso assessor aí para assuntos confessionais, por favor, coloque aí no grupo para quem não tem confissão de fé, tá? Diz assim, ó: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica cuja doutrina deve ser tão pregada por todo o ministro do evangelho como a fé em quê? Em Cristo. Então vamos pensar aqui. Primeiramente, há um arrependimento, entre aspas, que não é para a vida, que a Bíblia chama de remorso. Ok? Que a Bíblia chama de quê? Remorso. E é possível que a gente na nossa vida sinta exatamente isso, muitas vezes, achando que está arrependido e não está. Você só teve o quê? Um remorso. E esse tipo de arrependimento, ele não gera vida, mas morte. Por isso que nossos pais reformadores foram muito enfáticos em destacar isso. O arrependimento para a vida, portanto, se tem para a vida, tem também para o quê? Que recebe o nome de remorso, que não é o arrependimento segundo Deus, mas segundo o mundo. Esse não gera vida, não gera morte. Então, o que eu devo buscar em termos conceituais? É entender o que é este arrependimento. É uma obra de Deus na minha vida, não é operada pelo homem. Deus age em mim por sua bondade, e esta bondade de Deus atuando em mim, me conduz a quê? A contrito, confessar o meu pecado e abandonar o caminho do erro. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, por favor, leiam juntos o verso de número 4, Romanos 2, 4. Abriram? Podem ler juntos aí o que acredito? Então, o fato de um crente admitir o seu pecado, confessá-lo e deixá-lo, é uma expressão de quê? Do meu poder? Da minha bondade? Eu sou bonzinho, por isso eu me arrependo? Não, é uma expressão da bondade de Deus em mim. Porque embora eu seja concitado a me arrepender, porque você vai observar que todos esses textos que eu vi com vocês, de Mateus 3, Mateus 4 e também de Atos 2, a responsabilidade é posta no homem. Você precisa se arrepender, não pode ser sobre Deus, porque Deus não pegou. Então quem tem que se arrepender sou eu. Mas o meu estado espiritual é tão terrível, que somente pela bondade de Deus, movendo o meu coração, eu buscaria o caminho do quê? Do arrependimento. Como pastor, a gente recebe muita gente, conversa, porque é natural. Mas há uma pergunta perscrutadora, quando alguém se aproxima para dizer que está querendo deixar um caminho. Eu disse, mas o que foi que levou você a chegar aqui e confessar isso? Veja, eu não ouço como sacerdote católico não, tá? A pessoa vem para ser acompanhada. Então, minha pergunta é nesse sentido. Então, o que leva você a vir aqui? Ele disse, não, pastor, é porque eu vi que esse caminho desagradava ao Senhor.
Mas ela diz assim, ó, mas eu de mim mesmo, eu não estaria aqui. Ó, o que é que ela está expressando? Que se dependesse dela, ela ainda estaria onde? Na prática do pecado. Então, embora ela entenda que a responsabilidade é dela, porque foi ela quem pecou, todavia ela sabe que somente pelo poder de Deus para chegar ali, para ela admitir isso, inclusive para assumir as consequências do seu pecado, quaisquer que sejam. Então é importante que você entenda que esse arrependimento para a vida é uma graça do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se Deus não operar em mim, jamais qualquer de nós se arrependeria dos pecados. Somente Ele operando em mim. Ok? Então, eu tenho que saber identificar isso. Agora, o que é que Romanos ensina? Que é uma expressão de quê? Da bondade de quem? De Deus. Então, quando você se arrepender do seu pecado, o que você tem que fazer? Agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me conduziu ao arrependimento. Eu te agradeço porque o Senhor me fez confessar esse pecado. Eu te agradeço porque o Senhor me fez abandonar este pecado. Por quê? Porque ao fazer isso eu estou agradecendo ao único que pode operar no homem e conduzi-lo o quê? Ao arrependimento. Isso tem um efeito prático interessante. Por exemplo, na sua casa, com seu filho, ele faz alguma coisa errada e você exorta que ele se arrependa. Logicamente você está puxando pela responsabilidade que é dele, porque foi ele que fez. Mas ao mesmo tempo você conclama, né, o seu filho a se arrepender, mas você tem que orar com ele e por ele dizer o quê? Senhor, conduze-o ao arrependimento. Entendeu? Porque se eu lançar a responsabilidade só sobre ele, é impossível para ele e para qualquer ser humano se arrepender sozinho. Deus tem que agir, senão não há arrependimento. Para o quê? Para a vida. Mas pastor, se eu estou falando tanto desse nome para a vida, por que é isso? Abra sua Bíblia agora, por favor, em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7. Abriram? Eu vou ler a partir do verso 8. Olha só o que é dito. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, aqui possivelmente é aquela primeira carta que Paulo enviou, mostrando os pecados do povo de Corinto. Então eles ficaram tristes. Ora, foram confrontados. Estavam pecando no culto, estavam pecando na área da sexualidade, estavam pecando nos relacionamentos um com o outro, botando o irmão na justiça, não é? Estavam pecando na bebedice, no mau testemunho, na falta de amor um com o outro, estavam pecando, um monte de coisa. Então a carta que Paulo trouxe, ou seja, é o padrão da lei, trouxe o que sobre ele? Tristeza. Por quê? Porque pecaram, é essa contrição. Aí ele diz, ó, embora já me tenha arrependido, veja que aquela carta vos contristou por breve o quê? Tempo. Ele está dizendo, foi bom ter mandado, mas eu acho que precisava mais. Agora me alegro, não porque fostes o quê? Contristados, ou seja, a alegria de alguém que chama o outro ao arrependimento não é ver a pessoa triste, embora essa seja parte do processo. Qual é a alegria? Aí ele vai explicar, mas porque fostes contristados para arrependimento. Então, quando você confronta alguém em pecado, ela pode ficar triste, mas você não pode dizer que aquela tristeza é de fato a tristeza de um genuíno arrependimento, porque ela pode estar triste porque foi pega. Rapaz, eu fiz tudo tão bem feito, pequei tão bem, desculpa a expressão, tá? Mas eu estou imaginando na cabeça, pequei tão direitinho, não era para deixar ponta nenhuma. Como é que essa pessoa, estou triste comigo mesmo, que eu pequei e fui descoberto. Não, essa tristeza não é a tristeza segundo Deus, não. Não é essa a tristeza. Porque quando eu entendo o conceito de pecado, que é um mal moral, de uma transgressão contra Deus, só saber disso é suficiente para me entristecer com qualquer pecado. Não é porque eu vou para o inferno, não é porque eu fui descoberto e você envergonhado,
Não é porque eu vou perder alguma coisa, não é por isso não, é porque eu pequei contra Deus. Essa é a maior dificuldade que algumas pessoas têm de entender a gravidade do pecado. É contra Deus santo. Perdeu-se essa percepção. Então Paulo está dizendo, olha, eu fiquei triste, alegre, porque você foi contristado para arrependimento. Agora a sequência do verso 9. Pois fostes contristados segundo Deus. Essa ideia aqui de segundo Deus é conforme o padrão e a ação de Deus. Lembra de Romanos 2,4? Deus os conduziu a este arrependimento. Aí ele diz, para que de nossa parte nenhum dano o quê? Sofresse. Agora lê o verso 10, todos juntos. Porque meus irmãos, quem foi que se entristeceu depois que Cristo foi entregue, mas foi uma tristeza segundo o mundo? Quem foi? Judas. E qual foi o fim dele? Como foi essa morte? Como foi essa morte? Como que ele morreu? Foi que ele praticou? Exatamente. Ora, alguém que é conduzido por Deus ao arrependimento não vai chegar como Jonas. Ele vai chorar, como Judas. Ele vai chorar amargamente, como Pedro chorou. A tristeza vai ser profunda, mas ele é recebido pelo Senhor novamente, porque o próprio Deus coloca fé nele para que, do mesmo modo que ele se arrependeu do seu pecado, ele também creia em Jesus para a sua salvação. Então é importante que você entenda isso, meu filho, e avalie a sua própria vida, porque a gente está aqui, de manhã a gente confessa pecado, de noite a gente confessa pecado, na quarta a gente confessa pecado. Eu imagino que nas suas devocionais você também peça perdão a Deus pelos seus pecados, mas o quanto efetivamente isto tem mudado a minha vida? Ou se tornou apenas uma liturgia da vida sem prática? Me arrependi, e aí mudou o quê? Nada, continuou o mesmo grosso, continuou o mesmo mentiroso, continuou o mesmo roubador, continuou o mesmo cobiçoso. Mudou o quê? Mudou o quê? Lembre que o arrependimento para a vida, você é vivificado, você abandona o pecado e vai o quê? Viver uma vida de santidade. Então essa tristeza aqui que o apóstolo Paulo está falando, não é uma tristeza segundo o mundo, que gera remorso. Fiquei com remorso tão grande. Você pecou? Porque se for pecado não é remorso, é tristeza profunda por ter pecado contra Deus, que vai gerar vida. Então o arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Agora veja, ela precisa ser o quê? Pregada. Por quem, meu irmão? Pelos pastores. Por isso que todo sermão, cabendo no texto, e eu acho que vai caber sempre, tem também uma chamada o quê? Ao arrependimento. Então nós não fazemos uma apelação, mas há um apelo evangélico através da mensagem do evangelho pregada genuinamente, onde aquele que está sentado ouvindo, a começar do pastor que prega, é chamado por Deus a refletir sobre a solenidade daquelas palavras e se arrepender dos seus pecados. Não dá para você ouvir isso e ficar assim, mundo na lua, ou então, quem sabe, como o texto diz, ter aquele remorsozinho, ficar aquele tristinho ali um pouquinho, mas depois a vida retoma do mesmo padrão, no mesmo padrão anterior, mesmo pecado. Isso não funciona. Então, do mesmo jeito que se prega outras coisas, tem que se pregar também sobre o quê? Arrependimento. Agora um detalhe, vocês acham que a igreja precisa ouvir sobre arrependimento? Sim ou não? Precisa? Sim.
Se precisa. Abra a Bíblia em Apocalipse 3, por favor. Você sabe que essas cartas dirigidas à igreja, às igrejas, né, na Ásia Menor, elas têm aquelas cartas ou escritas para igrejas que estão bem, devem permanecer na fé, mas algumas que precisam se arrepender. Essa aqui é importante, eu quero chamar a sua atenção. Apocalipse 3, 15. Olha o que diz: conheça as tuas obras, que nem és o quê? Nem quente. Quem dera fostes o quê? Está morno. Se está morno, não presta. Por quê? Antes, ou assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te o quê? Em outras palavras, você está na marca do pênalti. Está a ponto de ser chutado. Por quê? Porque é morno. O que isso revela? Pessoas que muitas vezes ouvem a verdade acerca do seu próprio estado espiritual, mas que o máximo que sente é o quê? O que é que sente? Remorso. Não é o verdadeiro arrependimento, porque não há uma mudança de caminho. Irmãos, você tem que se cansar de remorso. Para de sentir remorso e sente verdadeira tristeza pelo pecado. O remorso é uma forma de auto-engano. Você gosta de ser enganado? Já passo para a senhora. Alguém gosta aqui de ser enganado? Essa pergunta é retórica, que eu imagino que você não goste. Embora tenha pessoas que dizem que gostam, né? Pessoa assim, você está linda. Aí a pessoa diz, olha assim, né? Se você está mentindo, está feia mesmo. Aí você não precisa dizer não, diga que eu estou linda sempre. Ela quer ser enganada, ela não quer ouvir que está feia. Veja que coisa, né? A gente prefere ouvir uma mentira do que uma verdade dita em amor. Que a mentira massageia, auto-engano. O remorso massageia o seu ser, porque dá a falsa impressão de que você está arrependido. Você não está. Qual é a prova, pastor? Porque não tem fruto digno de arrependimento. Eu estou com remorso tão grande que eu briguei com Sinara, exemplo. Mas eu chego em casa e brigo de novo. Que arrependimento é este? Que não tem mudança. Então Deus fala para essa igreja, olha, é melhor ser frio ou quente, que morno, eu estou a ponto de lhe vomitar. Chega de remorso barato. Isso é um auto-engano. O pior é que hoje o pessoal nem sente mais remorso, né? O camarada entrevistado acabou de matar o outro. Você não está sentindo nada não, para mim é a mesma coisa que matar uma formiga. Nem remorso. A dureza do coração é tão grande. Aí Deus fala para essa igreja o quê? Como que essa igreja pode ser avaliada como uma igreja morna? Pela sua autopercepção. Ok? Já passo, minha irmã? Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, segue o quê? Pronto, uma autoimagem distorcida. Ela acha que é rica e é pobre, acha que está vendo e é cega, não é? Acha que está coberta, está desnuda, miserável, pobre, cego e nu. Uma pessoa que tem remorso, ela não tem a dimensão da sua condição espiritual. Ela está enganada. Não mudou nada. É a mesma. Achando que está vestida e está desnuda. Achando que está enxergando e está cega. E achando que está rica e está o quê? Pobre. Diga, filha. Bom dia, pastor. Bom dia. Analogamente à definição de aprendizagem,
que é a mudança de comportamento, o arrependimento também seria da mesma forma, né, pastor? Mudança de É comportamento. uma mudança de comportamento. Com todas, Então, implica nisso. se eu me arrependi, realmente eu vou mudar o meu comportamento a partir de agora. Né? Exatamente. Eu vou primeiro confessar, mas depois realmente eu vou mudá-lo. Exato. Eu não vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, porque aí é como o senhor diz, houve só o remorso. Exatamente. E há um detalhe importante aqui, irmão, que eu quero frisar, que é o seguinte, ó. Eu não tenho garantias bíblicas de que, tendo pecado em uma área, eu não mais pecarei ali. Mas me esforçarei Isso. para não pecar novamente. No mesmo isso. Pelo menos, se não na mesma área, pelo menos aquele mesmo pecado. Exatamente. Né? Isso. Se houve o adultério, claro que eu vou fazer tudo para não mais cair naquilo. Isso. Vou vigiar pecado. E orar para não entrar novamente o quê? Em tentação. Em tentação. Então, quando tem o caminho do arrependimento, que é um caminho de aprendizado, o que eu aprendo? Não é só que eu transgredi a lei do Senhor e aquele pecado, é também como eu caí ali. Por que eu caí? Porque, veja só, olha, imagine que a pessoa diz assim, você está com febre, né? Aí você dá o remédio e passa a febre. Mas se você não descobrir a causa da febre, o que pode acontecer novamente depois que esse antitérmico tiver o efeito? Ela volta, né? Então, por que há, muitas vezes, reincidência no pecado? Porque tem que ser tratado. Porque eu tenho que encontrar a raiz o que foi que causou. Isso. Então, quando eu tenho um verdadeiro arrependimento, eu vou também buscar o quê? A raiz daquilo. Para cortar a raiz. Porque senão vai o quê? Assim, o médico tem que tratar o doente e não a doença, né? Exatamente, a natureza dele para tentar, né, o médico, extirpar essa doença, para não voltar novamente. Entenderam, irmãos? Tá claro? Então, eu me arrependi, ok, tá bom. Aí eu pergunto para a pessoa, mas por que você roubou tal coisa? Ela diz, não, eu roubei. Não sei porque eu roubei. Disse, não, toda coisa que você faz tem uma motivação. Não, eu roubei. Aí a pessoa vai dizer, olha só como é diferente, tá? Eu roubei porque eu queria a coisa de fulano de tal. Então, o problema foi o roubo ou foi a cobiça? Qual foi o problema? A cobiça me levou ao roubo. Se eu tirar o roubo dela e mandar ela comprar um novo para a pessoa, resolver o problema do roubo? Do roubo, sim ou não? Estão entendendo o raciocínio? E da cobiça, resolveu? Então, quando ela cobiçar, ela vai roubar de novo. E pode fazer até pior, pode até matar. Pode mentir. Então, quando eu vou tratar uma questão que me levou a me arrepender do meu pecado, eu tenho que descobrir qual foi a origem disso. A raiz. Se eu não desvendar a raiz, eu vou incorrer de novo no meu problema. Está claro, irmãos? Entenderam mesmo? Então, uma pessoa arrepende, pode se esticar, minha filha, não vou perguntar mais não. Então, às vezes o mesmo pecado pode ter motivações diferentes. Só que se eu tratar só aquele pecado em si, sem entender a motivação, o que é que pode levar? A pessoa a cair de novo. Aí a pessoa, pastor, cair de novo. Por quê? Porque é bem provável que você não tenha tratado o quê? A raiz. Tratou, só deu uma podazinha, ficou bonitinha, mascarou, mas não tratou a profundidade. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma colocação? Então o pastor tem que pregar isso, tem que ensinar. Você não pode reclamar quando o pastor, puxa, meu Deus do céu, o pastor só fala de arrependimento. Meu filho, quando vocês pararem de pecar, a gente para de falar de arrependimento. Vamos fazer esse trato? Pastor, mas fala das coisas do céu.
Pois é, para falar do céu tem que falar de arrependimento. Se não vos arrependeres, não vereis o reino dos... Então eu preciso falar. E nós todos precisamos o quê? Ouvir. Tá bom? Beleza. A segunda coisa que eu quero destacar, que é a seção 2, é que o arrependimento é essa graça divina que Deus opera na vida do pecador. De que modo? Seção 2 aí da confissão de fé. Movido pelo reconhecimento e sentimento. Reconhecer é a atividade da ratio. Entendimento. Eu entendi que é pecado. Sentimento. Eu me entristeço porque pequei. Então ninguém deve se entristecer pelo pecado que ele não reconheceu. Entender a ordem, irmãos? Eu entendo que foi pecado, por conta desse entendimento, eu então o quê? Me entristeço. Agora veja que coisa interessante, quando essa ordem não é obedecida. Você pode encontrar uma pessoa que ela está muito triste, aí você diz, você está triste por quê? Ela diz, porque eu pequei. Aí ela diz, o outro, né? E o que foi que você fez? Você pecou? Aí ela diz, vou dizer bem esdrúxulo, eu matei fulano de tal, matei com raiva, com ira, pecou mesmo. Agora você encontra um policial, nós temos aqui na igreja, e aí ele está numa operação, eu encontro com ele depois da operação, e nessa operação alguém morreu, e ele foi o agente do Estado que matou. Aí eu disse, meu filho, por que você está triste? Ele disse, porque eu pequei contra Deus. E foi o que você fez? Eu matei. Quando foi que você matou? Foi na festa em sua casa? Tá? Não, eu estava em serviço, aí tive que atirar e matou. Aí essa tristeza deve ser levada pelo quê? Porque morreu alguém, quem sabe morreu em pecado, mas não porque ele fez aquilo, porque como agente do Estado, no devido cumprimento do seu dever, ele tem essa prerrogativa dada por Deus, então ele não pecou, é diferente. Então eu preciso, antes de me entristecer pelo pecado, reconhecer à luz da Escritura se aquilo que está me levando à tristeza é de fato um pecado que eu cometi. Entenderam, irmãos? Vou dar um exemplo bíblico. Os discípulos de Cristo estão no dia do Senhor e passam por um lugar onde tem milho, pega e come. Os fariseus veem aquilo e vão direto no Senhor Jesus Cristo dizendo, olha, seus discípulos estão pecando, porque estão pegando comida no dia do Senhor. Eu estou aqui parafraseando. A resposta de Cristo, letra A, de fato, Pedro, João, Tiago, André, vocês pecaram, porque pegaram esse milho no dia do Senhor, tem que se entristecer porque pegou, e comeu. Foi isso que Cristo disse? Foi? Não. Ele disse, porventura, se você tem um boi, e o boi cai na vala, no dia do Senhor, você não pega não? Questão de vida. Ou você não lembra do que fez Davi, pegando os pães da proposição e comendo pães que não eram devidos a ele como rei, mas era do sacerdote, e comeu, e nem por isso morreu. Então, entenda bem isso, meu filho, você não pode ter um sentimento de culpa por aquilo que não é de fato, à luz da Escritura, um pecado. Mas quanto mais eu me distancio da palavra de Deus, e menos sei o que é pecado, maior a probabilidade de eu ficar triste por algo que fiz que não é o quê? Pecado. E aí tem outro erro. E aquilo pelo que deveria me entristecer, porque é de fato um pecado, eu não me entristeço. Olha que coisa. Então veja a necessidade que eu e você temos de conhecer a palavra de Deus, para de fato identificar se a minha conduta é pecaminosa ou não. Porque às vezes eu posso não estar cometendo um pecado e estar triste como se tivesse feito, e outras vezes eu estou pecando e estou feliz porque não reconheço. Então tem que ter antes reconhecimento.
Depois que eu reconheço, aí então eu sinto tristeza pelo meu quê? Pelo meu pecado. Ficou bem explicado isso? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Por favor. Pois bem, pastor, e que tipo de sentimento vem ao meu coração quando eu reconheço que eu pequei? Olha aí para a sua confissão de fé. Movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, então eu sei que o pecado é o quê? Perigoso, mas também da impureza e odiosidade do pecado. Então o pecado é algo perigoso, impuro e odioso. Você tem essa noção? Pecado é perigoso. Você sabia que o pecado é perigoso? Pecado é sujo, impuro. Você sabia que o pecado é detestável? Você detesta pecado. Lógico que a gente sabe que o pecado traz consigo uma medida de prazer. Não é à toa que muita gente envereda-se nele. Por quê? Porque traz uma medida de prazer. Mas não é o prazer segundo Deus. Então, quando eu olho para o pecado e entendo, o que eu vou ser levado a pensar? O pecado é algo perigoso, pecado é algo impuro, e o pecado é algo que? Odioso. Odioso está certo, né? Odioso. Ok? Por quê? Porque ele é contrário à santa natureza e justa lei de Deus. Aqui está o ponto. Não é porque fulano de tal acha, que Beltrano disse, é porque Deus é o seu referencial e é o meu referencial. Então eu só posso dizer que é pecado aquilo que Deus diz que é pecado, que Ele não diz, eu não posso dizer que é. Usar brinco é pecado? Sim ou não? Depende do referencial. Avalie. Se eu usar como uso e costume de uma determinada denominação, dizer não pode, aí não é pecado não, porque na Bíblia não está dizendo que eu não posso usar, eu devo usar. Maquiar, usar calça, né? Mas se uma pessoa bota um brinco em desobediência, sabendo que aquele brinco vai ferir a sua orelha e vai inflamar, e por vaidade ela coloca, aí é pecado? Sim ou não? Porque ela está vendo que vai trazer um dano, e mesmo diante daquele dano ao seu corpo, que não é seu, é do Senhor, ela está usando. Então eu preciso conhecer a circunstância de também afirmar. Não seja precipitado no juízo. Entenderam? Entendeu sim ou não? Ficou claro? Então, duas pessoas usando o brinco, uma está pecando, a outra não. Por quê? Eu tenho que analisar a circunstância para dar o parecer. Não que por si mesmo usar brinco seja um pecado, mas as motivações pelas quais eu estou fazendo. Está claro? Então veja só, o que eu sinto? Que tudo isso é odiável porque Deus diz que é pecado. Agora, o que é pecado? Abra a Bíblia aí, 1 João, primeira epístola que escreveu João, capítulo 3, verso 4, leiam juntos aí. Olha, tome esse referencial para a sua vida, porque é bíblico, e tudo que você for fazer, avalie segundo isso, tá bom? Leiam juntos, o que é que dita aí? 1 João 3, 4, porque, pronto, toda vez que eu transgrido a lei de Deus, isso é o quê? Pecado. Mas eu tenho que entender, não somente qual é a lei, mas o espírito da lei. Tá bom? A cabeça está cheia já? Muita informação, né? Posso ir adiante? Agora veja. Opa!
Vamos lá. Então, no arrependimento eu entendi a gravidade do meu pecado. E eu sinto o quê? Ódio pelo... Meu Deus, como é que eu pequei de novo? Eu não fico com remorso. Eu fico com a tristeza segundo o quê? Deus. Onde eu odeio o pecado. Onde eu sei que o pecado é perigoso. Meu Deus, como é que eu me coloco em perigo novamente? Como é que eu me abraço com uma coisa que é odiável ao Senhor? Então eu tenho essa apreensão, certo? Por um lado é isso. E o outro lado, qual é? Veja agora a sequência. Apreendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes. O pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus, o quê? Mandamentos. Então, eu senti essa tristeza profunda, e agora o que é que eu faço? Eu digo ao Senhor, o que é que eu merecia pelo meu pecado, Senhor? Ser condenado. Mas Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia. E aí, quando eu estou consciente do meu pecado, essa tristeza profunda, e apreendo a misericórdia de Deus, e lembre que misericórdia é eu não receber aquilo que eu merecia por conta dos meus pecados, ok? Quando Deus é misericordioso comigo, Ele está dizendo assim, eu não vou dar a você o que você merece seu pecado, mas Ele não pode deixar isso assim. Quem foi que recebeu a justa ira de Deus para que eu tivesse misericórdia? Cristo. Então Ele colocou tudo na conta de Cristo, dos seus eleitos. Então eu apreendo esta misericórdia, diz, obrigado Senhor, porque as consequências do meu pecado, no que diz respeito à eternidade, foram lançadas sobre Cristo Jesus. Eu não vou morrer eternamente. E aí o que é que eu faço? Oh Deus, me ajude a andar em santidade. Lembra? Frutos dignos de... Eu não quero mais fazer isso, Senhor. Agora lembre bem, que eu disse que eu tenho que entender o quê? A raiz. Se eu não descobrir a raiz do pecado, e não tratá-la, qual é a propensão? É que novamente eu peque. O mesmo pecado, talvez com a estratégia diferente, mas o mesmo pecado na sua raiz. Entenderam, irmãos? Então eu tenho que me voltar para Deus. Um exemplo bíblico disso, abra uma Bíblia aí por favor, em Lucas 19, lembra de Zaqueu? Como é que a gente sabe que Zaqueu foi salvo? Pelo seu arrependimento, a consciência do seu pecado e a mudança de caminho. Eu vou ler a partir do verso número 8, ok? Lucas 19, 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, foi o que ele disse? Senhor, todos juntos, vamos lá. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Foi o que ele fez. Quem era ele? Um publicano, que por certo já tinha roubado, extorquido muita gente. Deus o alcança, ele está arrependido. O que é que faz? Ficou triste, aprendeu a misericórdia de Deus e desejou não mais pecar. Como é que a gente vê isso no texto? Eu vou restituir, eu vou mudar o caminho, ao invés de roubar, agora eu vou pagar, vou devolver a quem eu roubei. Entenderam? Qual é a fala de Jesus? Verso 9, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de...
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o... Veja bem, ó, hoje houve salvação, e antes não tinha? Não. Mas aconteceu alguma coisa diferente que hoje. Aí a Bíblia tem uma expressão: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Massá e Meribá. Uma das provas de genuíno arrependimento é um coração amolecido pelo Senhor. E nesse sentido, o que é que ele fará? Ele vai mudar a sua atitude. Eu vou parar por aqui hoje, mas eu vou fazer umas considerações antes da gente terminar. Primeiramente, você tem, porventura, uma lista das coisas que você deve se arrepender? Pastor, só fazer uma pergunta. Diga, meu filho, eu não vi você com a mão levantada. Pode fazer. Aí nesse verso, quando Zaqueu diz: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ele tinha certeza que tinha defraudado, mas esse se fica como se ele tivesse dúvida ou não reconhecesse alguma coisa. Aí não é a dúvida no que diz respeito ao defraudar. É a dúvida com relação a defraudar e algo mais. Entendeu? Então ele está dizendo o seguinte, ó, se eu roubei, eu devolvo. Ok, é uma interpretação. A outra é, além de roubar, outras coisas que eu tenha feito, eu também vou resolver. Então, se defraudei ou fiz qualquer outra coisa, eu vou resolver isso. Mas qual era o pecado maior dele? Era o defraudar. É como se ele dissesse: a partir do defraudar, tudo mais eu resolverei. Então é nesse sentido, tá? Não da concepção, será que eu fiz? Não, eu fiz isso e fiz outras coisas. Então, isso ou qualquer outra coisa será resolvido. Daí a palavra de Cristo ratificando, né? Porque Cristo não ratificaria se não tivesse visto o verdadeiro arrependimento. Hoje houve salvação nesta casa. Então ele está confirmando, realmente, ele admitiu esse e outros pecados. Então é nesse sentido, tá? É no sentido mais amplo, não é se fiz, é se fiz isso ou outra coisa, me arrependo e vou mudar. Ok? Lista. Faça uma lista das coisas que você precisa se arrepender. Primeira coisa, é uma tarefa da escola dominical. Segundo, das coisas que você listou, confira com a Bíblia se aquilo que você quer se arrepender é de fato um pecado. Eu acabei de dizer que às vezes a gente quer se arrepender de algo que não é pecado, que eu devia ter feito, inclusive foi ordenado pelo Senhor. Então você vai fazer uma lista daquilo que você quer o quê? Se arrepender. Confira nessa lista se o que você está querendo se arrepender é de fato um quê? Um pecado, porque lembre que pecado, e eu devo me arrepender dos meus pecados, é somente aquilo que se constitui uma transgressão à lei de Deus ou falta de conformidade a ela. Segunda coisa. Terceira coisa, tendo descoberto o que de fato é pecado, peça a Deus perdão e mude o caminho. Aí alguém pode dizer: pastor, mas eu vou fazer isso, pastor, é minha vida todinha. Eu depois comece primeiro com uma coisa. Comece com uma. Faça com uma. Depois faz a outra. Depois faz a outra. Você tem o resto da sua vida para você mudar. Então comece. Alguém diria assim: pastor, eu começo por qual? Por aquele, que eu vou dizer, ó, aparentemente é mais fácil. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você fez algo errado contra uma pessoa, contra Deus e contra uma pessoa, e a pessoa viajou lá para o Rio Grande do Sul. Como é que você vai resolver? Você vai ter que pegar um avião, ou um carro, ou um barco, e ir para lá. Isso não é mais difícil? Mas tem uma outra pessoa que você fez aqui, atravessando a rua, que você vai encontrar mais rápido. Então, resolva as que são mais fáceis.
Olha, arrependimento é um negócio tão difícil para o homem que é capaz da pessoa dizer, pois então eu vou lá para o Rio Grande do Sul. Então resolva. Ponha para resolver. O que é que eu preciso me arrepender? É disso? Pois vou botar aqui, vou fazer. Eu preciso me arrepender, por exemplo, do meu mau uso do tempo. Pois então você vai se coordenar para usar melhor o seu tempo. Você vai confessar a Deus e vai fazer um horário. Você vai procurar seguir, ser disciplinado, para ser um bom mordomo do tempo. Eu preciso resolver um problema de relacionamento. Pois você vai resolver. Se precisar de instrução, a Bíblia está aqui. Se não entender, procure ajuda. Mas faça. Porque senão o que vai acontecer, irmão? Por que eu estou dando essa tarefa? Porque senão você vai acumular na sua vida uma série de pecados não resolvidos. E vai ser igual uma bola de ferro no seu pé. Presa ao seu pé. Seu tornozelo. E você vai ter dificuldade de andar, porque você tem uma lista de coisas não resolvidas diante de Deus e nem diante dos homens. Aí daqui a pouco você está andando igual aquela. Eu não estou dizendo que a mulher encurvada era isso, né? Vai estar andando igual aquela mulher encurvada. Aí você pergunta, o que é que tem? Pecados não confessados, questões não resolvidas. Elas abatem espiritual e fisicamente. Então resolva. Porque o mesmo Deus que lhe conduz por sua graça ao arrependimento, também será gracioso para te ajudar a resolver a questão. De modo que você tenha a sua vida passada a limpo. Pois é isso que precisa ser feito. Ficou claro? Entender a tarefa? Eu espero que você faça. Para que não seja como aqueles que só sentem remorso. E nunca mudam. Agora eu vou dar um conselho, o último. É você no espelho. Dá um exemplo. Imagina que aqui é um espelho, tá? Aí eu estou me vendo. Estou me vendo? Não. Estou olhando o outro. Fulano de tal precisa se arrepender. Ele precisa. Não, você vai fazer assim, ó. Você vai inverter a câmera e vai se olhar. E não pode deixar aquele povo lá atrás não, viu? Porque isso funciona da seguinte forma, eu me arrependo só se ele mudar. Não, se ele mudar não, é você. Então não põe assim para o outro, como se você não fizesse parte, e nem põe assim para condicionar a sua mudança a quem está aqui não. É você com Deus. Por favor, não façam diferente. Porque se tem uma coisa que atrapalha o nosso progresso espiritual, é contemplar a responsabilidade do outro sem olhar a minha. Você com Deus. Está claro? Tem pergunta? Só a dívida, porque quem não tem dúvidas, tem dívidas. Quem entendeu agora vai ter que fazer, né? Vamos orar? Pai, me perdoa por transgredir a lei do Senhor, por não odiar o pecado, por não ver o perigo, a impureza. E tristemente, ó Deus, muitas vezes fazer aquilo que o Senhor não ordena, ou deixar de fazer aquilo que o Senhor ordena. Me ajude a reconhecer os meus pecados, a me arrepender deles segundo a tua graça e a mudar o caminho. Dá-me do teu poder, ó Senhor. Do mesmo modo, como pastor deste rebanho, eu peço que assim seja com cada um dos meus irmãos, para que esta seja uma marca desta igreja, uma igreja onde o verdadeiro evangelho conduz pecadores ao arrependimento, à mudança de vida. Faz isto, ó Deus, que
que isso se dê de modo pessoal, mas que atinja toda a família, e assim nós vejamos esposo e esposa arrependidos, pais e filhos arrependidos, todos buscando viver de modo agradável a Ti. Que esta igreja possa ter esta bênção, esse favor do Senhor. Assim oramos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.